Em Hong Kong existem os chamados apartamentos caixão, lugares tão pequenos que em muitos deles uma pessoa mal consegue esticar as pernas. Em Tóquio e Paris, microapartamentos também se tornaram parte da chamada crise habitacional das grandes metrópoles. Até ontem, isso parecia um problema distante, concentrado em cidades superlotadas da Ásia e da Europa. Só que essa lógica já chegou ao Brasil. Em São Paulo, apartamentos de 16, 20 metros quadrados já são vistos com frequência. E isso não está acontecendo por acaso. Afinal, São Paulo é a maior cidade da América Latina, conhecida como a cidade das oportunidades. Todos os anos, milhares de pessoas chegam ali para estudar, trabalhar, tentar crescer e ficar perto do maior centro econômico do país. O problema é que morar perto dessas oportunidades tem um preço e custa caro, muito caro. É justamente nesse ponto que entram os chamados microapartamentos. Hoje, milhares de pessoas trocam metro quadrado por localização. O que o mercado chama de estilo de vida compacto, a realidade chama de sobrevivência urbana. A promessa é sedutora: morar no coração financeiro da América Latina, perto do metrô, do trabalho, do lazer, pagando talvez um preço justo. Desde quando morar em uma das cidades mais importantes do país passou a significar viver em um microespaço? Se em Hong Kong, Tóquio e Paris, micros apartamentos já apareciam como um reflexo da crise de moradia, em São Paulo esse movimento ganhou força muito rápido. Há alguns anos, uma reportagem mostrou o caso de uma moradora que trocou um apartamento de 80 metros quadrados por um estúdio de apenas 16 metros quadrados perto da Avenida Paulista. Naquela época, isso já chamava bastante atenção, principalmente porque 16 metros quadrados são praticamente 2 vagas de garagem. Mas o detalhe que mais impressiona era o preço. Cerca de 3 anos atrás, um apartamento daquele tamanho já custava por volta dos R$400 mil. Trazendo esse valor para 2025, 2026, olhando os lançamentos em regiões centrais de São Paulo, o mesmo perfil de imóvel aparece facilmente na casa dos R$600 a R$700 mil. Em alguns casos até mais caros, dependendo da localização e da proximidade com o metrô. Na região já existem apartamentos de 7 metros quadrados, um tamanho que parecia inviável até para quem mora sozinho, mas esse tipo de espaço já entrou no mercado com uma naturalidade que chama atenção. E o motivo passa muito pela própria cidade. Em São Paulo, morar perto do centro econômico significa economizar tempo, e quem vive longe sabe o peso disso. São horas perdidas no trânsito, ônibus superlotados, metrô sempre cheio, deslocamento cansativo todos os dias. E foi exatamente isso que pesou para aquela moradora. Antes ela morava longe e somente de trânsito perdia cerca de 4 horas do seu dia. Depois da mudança, passou a viver num espaço tão pequeno que cabia praticamente dentro da sala da sua antiga casa. Mesmo assim, para ela, fez sentido, porque a mudança não foi somente de endereço. O tempo gasto para trabalhar diminuiu, a rotina ficou menos desgastante e aquelas mais de 4 horas por dia que ela perdia no trânsito passaram a sobrar para outras atividades. E é justamente por isso que microapartamentos começaram a fazer sentido para muita gente, principalmente para jovens de início de carreira, gente que saiu da casa dos pais, gente que veio de outra cidade, gente que quer independência, mas não consegue bancar um aluguel tradicional nas regiões centrais. Numa cidade como São Paulo, a localização passou a pesar mais do que o espaço, e isso ajuda a entender por que esses imóveis cresceram tão rápidos. Só que tem um detalhe importante: uma parte considerável desses apartamentos nem sempre é comprada por aqueles que pretendem morar neles. Muitos são adquiridos como investimento. Em vários empreendimentos, o comprador não enxerga aquele imóvel como uma casa, mas ele enxerga como um ativo, algo que ele pode alugar depois para ter uma fonte de renda. E é a partir daí que o apartamento deixa de ser pensado em função do conforto e ele passa a ser pensado em função da rentabilidade. Em São Paulo, com os apartamentos ficando cada vez menores, a mudança deixa de aparecer somente na metragem e começa a fazer parte da rotina de quem vive ali dentro. O criador de conteúdo Eliezer, do canal Via Infinda, mostrou justamente isso ao visitar alguns desses imóveis espalhados pela cidade. Um dos primeiros lugares que ele mostra no seu vídeo fica no Butantã, perto da USP. O aluguel gira em torno de R$ 1.260 por mês. A porta de entrada até o fundo do apartamento são apenas 6 passos.
O espaço tem uma cozinha pequena, um banheiro, um lugar onde fica a cama. A lavanderia existe, porém é compartilhada. Cada andar tem uma máquina de lavar usada por vários moradores, e foi justamente isso que chamou a atenção do Eliezer. Quando ele ouviu o barulho pela primeira vez, ele achou que fosse um trem passando ali próximo, só depois que ele percebeu que era a máquina de lavar funcionando. Não sei se dá pra escutar, mas esse é o barulho da máquina de lavar. Eu, quando escutei a primeira vez, pensava que era um trem que passava aqui na rua do lado. Eu sei mentira, mas é o barulho da máquina de lavar. Esse detalhe ajuda a entender o que significa viver num lugar assim. Como os espaços são pequenos, qualquer barulho atravessa várias paredes com facilidade. Se alguém conversa no corredor, dá para ouvir. Se o vizinho coloca um vídeo no celular, dá para escutar também. E como o próprio rapaz que mora ali disse, ele acabou se acostumando a falar mais baixo. Ainda no mesmo vídeo aparece a Mayara, também criadora de conteúdo. Ela vive em um espaço ainda menor. Da porta até o fundo do apartamento são apenas 4,5 passos. Ela paga por mês cerca de R$ 1.900 e já conta com água, luz e internet inclusa. E para conseguir encaixar sua rotina dentro desse micro espaço, seu apartamento precisou ser adaptado. Ela dorme na parte de cima, na parte de baixo fica um pequeno espaço ali, onde ela utiliza para convivência, e num canto ainda menor ela montou um lugar onde trabalha e grava seus vídeos. No caso dela, um detalhe é que esse lugar não tem lavanderia. Quando ela precisa lavar suas roupas, ela junta tudo e leva até uma lavanderia 24 horas que fica ali próximo em uma das ruas. Um terceiro caso que eu achei bem interessante é do canal chamado Roteiro Desconhecido, onde o criador de conteúdo Matheus mostra como é viver pagando cerca de R$ 900 por mês em um quarto com menos de 5 metros quadrados. Dentro do quarto, a cama fica suspensa para liberar um pouco de espaço que sobra no chão. Não tem cozinha, não tem banheiro. Na verdade, tudo é compartilhado: fogão, geladeira, banheiro, lavanderia. Se alguém estiver cozinhando, ele tem que esperar. Se alguém estiver tomando banho, ele espera a sua vez. E a comida precisa ser identificada, né? Esse negócio de comida identificada, você já sabe, né? Vai desaparecer algumas coisas. Ele mesmo conta que deixou um sabonete no banheiro e quando ele voltou, alguém já tinha usado e o item já tinha até desaparecido. Isso até parece um detalhe bobo, mas é o tipo de coisa que mostra como a falta de espaço acaba alterando até os hábitos mais básicos do dia a dia. Depois de vermos como é viver dentro desses espaços, fica mais fácil entender como esse tipo de imóvel cresceu tanto nos últimos anos. Esse crescimento não tem relação apenas com a arquitetura ou uma escolha de mercado. Ele acompanha uma mudança silenciosa, a forma como a cidade está sendo ocupada. Hoje, existe mais gente morando sozinha no Brasil do que em qualquer outro momento recente. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os domicílios com apenas um morador passaram de 12,2% de 2012 para 19,7% em 2025. Isso representa mais de 8 milhões de moradias ocupadas por apenas uma única pessoa. Esse dado ajuda a explicar o que está acontecendo em cidades como São Paulo. Muita gente saiu da casa dos pais e tentou começar uma nova vida sem dividir espaço com ninguém. Outras pessoas vieram de fora para estudar, trabalhar ou tentar crescer profissionalmente. Também tem aqueles casos de pessoas que se separaram, reorganizaram suas vidas e passaram a bancar tudo sozinho. E quando o aluguel, água, luz, internet, transporte, alimentação, tudo isso deixa de ser dividido, o custo da cidade acaba pesando, e é nesse ponto que os microapartamentos começam a fazer sentido. Não porque sejam bons e espaçosos, mas porque para muita gente eles viraram a forma mais viável de continuar perto do trabalho, perto do metrô, morando perto da universidade ou perto daquela parte da cidade onde as oportunidades realmente circulam. Outro fator importante é que desde 2014 a Prefeitura de São Paulo aprovou um novo plano diretor. Na prática, é um conjunto de regras que define como a cidade pode crescer, onde pode construir, qual tipo de prédio faz mais sentido em determinadas regiões. A ideia era concentrar mais moradia perto dos grandes corredores urbanos, áreas próximas ao metrô, trem, avenidas de grande circulação. E para as construtoras, isso abriu uma ideia: lançar mais imóveis, porém sem aumentar o terreno. E quando mais unidades cabe dentro do mesmo lote, você sabe que esse tamanho precisa encolher. E foi aí que estúdios e microapartamento ganharam mais força nas regiões centrais.
Basicamente, hoje São Paulo é dominada pelo encontro dessas três forças ao mesmo tempo. Menos espaço disponível, mais gente vivendo sozinha e uma cidade que ficou cara demais para ser ocupada do jeito que era antes. E é por isso que os microapartamentos estão aparecendo cada vez mais nos últimos anos. Eles deixaram de ser apenas uma curiosidade do mercado imobiliário e passaram a ser uma adaptação real, uma demonstração de como é viver hoje em dia numa grande metrópole. São Paulo não inventou esse modelo. Esse tipo de moradia já aparece há anos em cidades como Hong Kong, Tóquio, Paris. A diferença é que essa lógica agora já deixou de parecer distante e já faz parte do cotidiano de muitos brasileiros. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado do conteúdo e cogite se inscrever no canal. Quer assistir outro vídeo bem interessante? Clica bem aqui que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é só e a gente se vê numa próxima oportunidade.